Então, a gente está ao vivo já, tá, pessoal? Só vou pegar o link aqui para a gente estar enviando para os grupos de WhatsApp, pessoal da associação também. O pessoal pediu. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui. É que eu também vou colocar lá no Instagram. Tá, Que se perfeito. eu saio de tudo. Tá. Peraí que eu consegui aqui. Vou mandar. Qual que é o seu link? Ó, peraí, deixa eu mandar para você. Ó, acabei de mandar aí no seu WhatsApp, tá? Tá. Vê se recebeu que eu vou mandando para todo mundo aqui. Acho que o pessoal vai começar a entrar. Tá no seu, né? No Libras 2. Isso, não, não, tá no no meu normal. Porque o pessoal tá entrando pela Associação de Surdos. Ah, verdade. YouTube Peraí. seu. No YouTube. Isso, o meu tá como Gisiel Santana. Peraí que eu vou pegar esse link e eu vou jogar lá na página da associação, né? Nossa, menina, que rolo, né? Mas vai dar certo. O pessoal começou já a entrar já. O pessoal começando a entrar. Só vou jogar lá na página da associação. Vou colocar aqui, ó. Né? Podemos começar já. Podemos? Então vamos lá. Oi, pessoal. Meu nome é Marita Ferretti. Meu sinal, o Gesiel sabe agora. E o pessoal da associação e o Gesiel me convidaram para a gente conversar um pouquinho sobre a rotina para enfrentamento da ansiedade, né? Rotina em família. Então vamos conversar um pouquinho do que seria essa ansiedade aí, que acho que é a palavra que a gente mais está escutando agora durante a pandemia, né? Então, vamos diferenciar um pouco do que é ansiedade e medo. Então, o medo, gente, o medo é um alarme, né? Um alarme que da nossa natureza que fala que tem um perigo à vista, né? Que nós temos uma resposta do nosso organismo para algum perigo que está à vista. Então, e aí a gente vai tentar nos assegurar, trazer a própria segurança, né? Para nossa integridade física e ser uma resposta saudável, né? Agora, só que a gente não está falando de só do medo, né? Então, vamos falar um pouquinho da ansiedade. Como o medo é algo que a gente vai ser pontuado, que é algo específico, por exemplo, eu tenho medo de uma situação, eu tenho medo de um animal, é diferente da ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento a partir dos reflexos do medo, das respostas do medo. Então, a ansiedade todo mundo tem, né? Todos nós temos algum momento da vida ou muitas vezes, né, nós temos a ansiedade até durante a semana. Então, vamos pensar um pouquinho que ela é provocada pelo medo, é um sentimento, é uma sensação ruim, desagradável, que nos dá tensão e apreensão. Então, ela entra como um alerta, né? E ela tá assim, ela tá muito próxima com a relação com o tempo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso,
né? O que que mudou na pandemia? Mudou muita coisa que está trazendo, que está fazendo com que a gente modifique, tenha novos elementos da nossa rotina. Vou citar alguns deles, tá? Então, por exemplo, o teletrabalho, a gente trabalhar em frente ao computador, é uma, é um dos elementos novos, né? Muita gente já fazia, eu já fazia, porém muita gente não fazia ainda, né? Por exemplo, outra situação muito importante, e essa do transferir o ambiente do trabalho para dentro de casa, mudar toda uma estrutura de casa, eu trabalhar na sala ou trabalhar no quarto, e agora a gente imagina isso, com crianças também participando do nosso teletrabalho, que olha o conceito que tem que mudar, né? O conceito que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Para muitas crianças, isso não é conceito de trabalho. Assim como as férias, né? Se a gente pensar nas férias, muitas pessoas tiraram férias ou tiveram que tirar férias porque a empresa pediu. E aí a gente fica achando que aquilo que estamos vivendo é o nosso conceito de férias e a gente vai ter que mudar. Então, como que eu vou mudar? Né? Como que a criança vê ou o adulto vê? Poxa, eu estou de férias, mas eu não estou viajando, eu não estou indo na casa dos meus avós, eu não estou saindo com meus amigos, eu não estou fazendo o que é reforçador para mim, o que é gostoso para mim, o que é agradável, né? Então, crianças em casa ou adultos em casa também tem que transformar o conceito das férias, que de repente elas são ela está muito diferente com o que a gente aprendeu. Né? E isso nos dá um desgaste, frustra a gente. Então, é um novo elemento que muda da rotina, que muda de uma forma conceitual. É um conceito que a gente vai ter que mudar. Outra situação também é estar junto todo mundo no espaço pequeno. Todo mundo junto, como que eu faço para administrar todo mundo, para ter aulas online, para quem está conseguindo fazer aulas online, e trabalhar online, todo mundo no mesmo computador ou celular. Então, como que eu administro tudo isso? Né? Além de prejuízos financeiros que alguns pais e famílias estão passando, né? Que é uma situação que gera muita ansiedade, então a gente fica com esse movimento, essa sensação desagradável de algo muito ruim vai acontecer, como que eu vou cuidar dessa família, né? Falta de contato físico, de eu sair, de eu encontrar amigos, de abraçar também, né? Uma coisa muito interessante de como a gente não prestava atenção de quanto o abraço era gostoso. Parece que teve um probleminha aí, junto com a Marita. Parece que teve um probleminha na internet dela. Volta. Vamos ver se vai Oi? voltar. Voltou, voltou. Pode continuar. E ainda estando em casa, a gente tem que ter novas identidades, né? Ou reunir todas as identidades da nossa vida num lugar só, que é ser mãe, que é ser pai, né? Pai, trabalhador, profissional. é, Agora, dividir tarefas de casa, como é que a gente se organiza? Isso também gera ansiedade, isso também gera um desconforto, né? E refeição também, não só limpeza, refeição também é algo que a gente tem que pensar que como que a gente organiza. Tudo isso, tem todos esses elementos novos à rotina, que de repente a família adquiriu uma rotina anterior à pandemia que não é igual agora.
né? Então, todo mundo está tendo que lidar com uma questão chamada improviso, porque se a gente estabeleceu uma rotina antes, como que a gente vai modificar agora? Então, esses são os novos elementos da rotina, né? E a gente tem, e nós temos a flexibilidade para reorganizar tudo isso, né? E como é que a gente pode pensar? Porque ela nos dá umas consequências diferentes além da ansiedade, né? Além da ansiedade tem falta de motivação, medo, né, de perder a vida, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, irritabilidade. E uma coisa que mais está acontecendo, está todo mundo pedindo para isso acabar logo, né? Uma ânsia, uma vontade de que isso acabe logo e a gente volte a ter controle, que é essa questão da ansiedade, a gente ter controle sobre os nossos passos, né? Os nossos caminhos, o nosso caminho. Então, e agora a gente fica diante da irritabilidade, da intolerância, né? O excesso de contato com as pessoas da própria casa, né? Muitas brigas, muitos conflitos, tristeza, né? Porque a gente pode viver tudo isso. Pode ter uma casa cheia de gente, mas também pode ter uma casa sem ninguém. Então, muitas pessoas estão enfrentando aí uma questão da tristeza por estar só. Então, tanto é que o excesso de estar com pessoas e também a falta de pessoas na vida, né? Do dia a dia dessa, não na vida, porque a gente pode manter essas relações à distância, porém, em casa, a gente se vê sozinho, né? E principalmente as alterações de humor que vão ocorrer quando a gente se vê não podendo fazer tudo que a gente podia fazer lá fora, né? Então, antes da pandemia começar, eu tinha uma identidade lá fora. Então, eu sou psicóloga, então eu acordo todos os dias de manhã, eu me coloco uma roupa de psicóloga, né? Eu coloco a minha roupa, já penso como psicóloga, deixo, organizo minha casa e vou trabalhar, e saio. E agora? E a minha identidade de amiga? Identidade de mãe? Identidade de filha? Como é que fica, né? Se eu não posso sair? Então, a gente viu que muitas pessoas tiveram dificuldade para ficar longe dos amigos, de ir para casa dos amigos, de fazer churrasco, de fazer a festa, de se reunir de final de semana, né? Muita gente teve essa dificuldade aí. E aí a gente começa a se perguntar o que é importante e onde eu tenho controle sobre isso. Então, pensando em todas essas consequências, é, o que é importante a gente pensar agora, né? O que é importante a gente sentir, porque a ansiedade, ela tem uma relação com o tempo, mas também tem uma relação de que eu não vou ter recursos suficientes para lidar com uma situação difícil. Mas a gente já está na situação, né? Então vamos pensar como que eu vou combater isso, como eu vou enfrentar isso, porque eu vou precisar. Uma coisa eu preciso saber, uma coisa eu preciso ter certeza que isso vai passar. Isso vai passar, né? Que é uma oportunidade para todo mundo pensar quais são as nossas prioridades. A gente não tem como mudar a situação, mas a gente tem como lidar com ela. Então, um ponto muito importante, né? Um ponto muito importante para quais seriam essas ferramentas, quais são os nossos recursos para lidar com a ansiedade agora. Então, vamos pensar. Se eu entro nesse conflito sobre o tempo, o que que eu posso fazer, né? O que que eu posso utilizar? Eu não posso perder a noção de tempo. O tempo vai ser muito importante para mim, para eu me orientar até em relação ao sol. Olha que bacana, né? Vamos pensar que o sol, que ele é um elemento muito importante para o nosso que a gente chama de ritmo circadiano. Em outras palavras, seria o tempo que o organismo precisa para produzir alguns hormônios, para ter o tempo
de qual é o tempo alimentar. Então, o que que eu preciso desse sol, né? O que que ele produz? Então, eu preciso acordar cedo, né? Ter uma questão de tempo, de eu ter um despertador, cuidar bem do meu sono. Se a gente for pensar que mudamos o conceito, né, de eu não estou de férias, eu ainda estou trabalhando, eu preciso cuidar do meu sono. É o primeiro de tudo. Preciso cuidar do meu sono. Se eu desregulo o meu sono, eu também vou mudar algumas questões minhas de humor, eu vou mudar algumas questões de, de alimentação, então de memória, de disposição para trabalhar, né? Então, se eu, mas eu não estou saindo, mas eu estou trabalhando em casa, né? Então, existe um trabalho que é um trabalho familiar, trabalho de equipe. Existe um trabalho que é da rua, que é nosso serviço, que é a nossa profissão. Então, eu preciso organizar o meu sono e respeitar esse sono, né? Eu sei que a ansiedade, muitas pessoas estão tendendo a dormir mais tarde. Então, um grande aliado aí, e aí a gente pensa que essa rotina não precisa ser tão inflexível. Eu preciso acordar muito, muito, muito cedo. Eu não preciso acordar muito, muito cedo. Eu preciso desenhar a minha rotina para eu começar é, a ser guiado pelas necessidades, pelas urgências, né? Pelas necessidades. Então, assim, você está sendo guiado pelas suas vontades? Porque se você for guiado pelas suas vontades, você vai dormir a hora que você quiser, você vai comer a hora que você quiser, então e você vai trabalhar a hora que você quiser. Então, quando a gente é guiado somente por vontade, a gente não tem vontade de fazer muita coisa, né? Eu não vou comer corretamente, eu não vou dormir corretamente, eu vou abandonar, né? Vou me abandonar. E é nesse momento que eu preciso não parar de cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim. Então, estabelecer que eu acordo pela manhã, eu me vejo bem, eu me vejo disposta, né? Olhar ao espelho, estar bonito, bonita, né? Não é a questão de estar sobre a regra da beleza, mas é uma questão de eu olhar no espelho e me sentir saudável, né? Eu tenho que olhar no espelho e ver a saúde em mim, né? Nos meus olhos, no meu sorriso, apesar de estar em casa, apesar de estar fugindo de alguma doença, mas eu tenho saúde enquanto eu estou em casa. Então que eu posso ter controle sobre ela, né? Os meus cuidados. Além dos cuidados do álcool em gel, de limpeza de quem sai, de quem entra, né? Para quem está em quarentena, em isolamento, a gente está se cuidando bem. Então, vamos lá, vamos pensar. A nossa primeira aliada é a do desenho da rotina. Então, eu preciso ter noção do tempo, eu preciso organizar essa rotina, porque a disciplina que é o amor, né? A disciplina não é uma questão de rigidez, de ser muito firme, de que eu preciso acordar todos os dias esse horário e fazer e preencher a ponto de ficar com muitas atividades, até atividade, né? Eu sentir que essa ansiedade tem que ser produtiva, porque hoje a gente tem uma cultura de que nós temos que produzir. Nós temos que produzir muito, né? Pessoa de sucesso é aquela que produz demais, né? Produz além do que ela pode. Então, ela acaba abrindo mão de muitos prazeres também, né? Dos reforçadores, o que me deixa feliz, alguma atividade que eu gostaria, e eu acabo abandonando porque eu tenho que ser produtivo. Então, a gente tem que respeitar e ter flexibilidade, né? Se respeitar, saber ser flexível e não achar que todos, eu tenho 3 filhos, então eu tenho que produzir, produzir, não deixá-los ansiosos e não trabalhar com a palavra tédio, porque nós não fomos criados para ter tédio. Muitas pessoas confundem paz com tédio. Lógico, hoje, numa situação como nós estamos, realmente é tédio. Mas anteriormente a gente não é treinado a tédio, tanto é que é treinado a paz, né?
ela quer dizer que é tédio. Então, assim, quando a pessoa não tem o que fazer, está em paz, não tem o que fazer no sentido assim, já fez, já cumpriu tudo, e ela está em paz, aí ela fala, não, estou com tédio, eu preciso fazer alguma coisa. E aí a gente entra num esquema de cobrança. Aí a gente se cobra que temos que ser produtivos. Então, é importante ter a rotina, é importante fazer um planejamento realista. Ele tem que ser real. O que que isso quer dizer? Que eu não posso criar grandes rotinas, fazer, ter uma atividade que é muito grande. Ai, agora em uma semana eu preciso entregar um trabalho que eu deveria fazer em 3 semanas. Então, eu diminuo o tempo para criar uma atividade muito grande. Ou eu aumento as atividades, né? Só que o que que é importante a gente pensar? Que a gente pode ter. Peraí, que minha internet aqui está querendo falhar, mas vamos lá. Que a gente pode. Parece que agora voltou. Então, o que que a gente precisa fazer? Fracionar essas atividades. Deixar as atividades pequenas para a gente. Senão a gente gera uma grande frustração. E aí a ansiedade aumenta. Porque eu cumpri, então eu faço assim, eu faço muita atividade, coloco muita atividade grande. Aí, quando chega o final da semana, eu não fiz nada, aí eu vou lá e fico me punindo. Fico falando mal, olha, você não fez nada, você não produziu nada, e aí eu gero mais tristeza, gero mais frustração e entro num ciclo da ansiedade, né? E às vezes, em algumas situações, ou eu procrastino, porque o que que é a procrastinação? Não é somente, eu deixo para depois, não é isso. É que eu coloco atividades que vai me exigir grande esforço em um espaço pequeno, ou em vez de eu fracionar, então, aí o que que eu faço? Aí eu falo, eu vou deixando porque ele vai ser muito grande para mim. Então, ao invés de eu fracionar, e ter uma relação saudável com o que eu tenho que fazer, e eu acabo colocando ele como, né, como em uma situação breve, que eu deveria ter mais tempo para isso, e eu quero me livrar, né? Então, o que que é importante? Saber o que é urgente, saber o que é importante, né? E saber também delegar, dividir tarefas. Se é uma questão do meu trabalho, se é uma questão do meu trabalho, aí eu tenho que dividir comigo. Agora, se é uma questão da minha família, aí eu tenho que dividir em família, né? Então, na verdade, as atividades de casa, ela não é exercida apenas pela mãe, né? Ou apenas pela mulher. Ela é exercida por todos que moram em casa. Então, todos, como é que eu determinei as regras da minha família? Então, é importante saber como que eu determinei antes, porque senão eu vou entrar em contato com a dificuldade da família, né? E colocar essas tarefas pequenas para todo mundo passar por elas, né? E não frustrar todo mundo, que é muito importante, né? Então, vamos falar do exemplo da alimentação, né? Da atividade física, por exemplo, que hoje a gente está um pouco impedido de sair, impedido, limitado, né? Muitas pessoas têm que tomar cuidado quando vão fazer atividades físicas fora. Mas como eu posso realizar isso, né? Como eu posso achar estratégias para fazer atividade? Marita, não tem tempo. Então, se respeite, respeite seu corpo, né? Se você tem grandes atividades no dia a dia, como mãe, como pai, como profissional, como filho, né? Se você está exercendo muitas atividades, você vai ter que se respeitar, né? A atividade física, eu tenho que saber o meu limite. Então, mesmo antes
Eu deveria saber do meu limite, mas a gente tem que saber mesmo do limite agora e respeitar, né, os nossos sentimentos, porque a gente não está evitando essa ansiedade, a gente está convivendo com ela, trabalhando da melhor forma, que o grande, a grande chave da ansiedade, a resolução da ansiedade, é saber planejar, né? Saber planejar e sentir sobre aquilo. Então, para ter uma relação saudável com o que eu faço. Uma questão importante também, uma questão importante, filtrar tudo que a gente recebe de negativo, né? Não focar apenas em notícias ruins e informações negativas que vão te trazer medo. Lógico, a gente tem que saber, tem que estar informado. Porém, eu posso limitar o quanto de informação que eu e minha família podemos receber, né? Para não gerar medo do medo, que seria o pânico, né? Que é importante a gente também preservar. Eu estou falando de mim, mas eu tenho que falar também das crianças e adolescentes, né? Que estão com medo de ter medo. Então, é uma forma de eu garantir uma relação saudável, né? Com quem mora comigo, quem está dentro de casa. E outra forma também de enfrentamento que, que antes, olha só que engraçado, né? Todas as crianças, todo mundo queria ficar no celular. Todo mundo queria ficar no celular. Aí, de repente, as aulas são por celular ou por computador ou no tablet. O trabalho é no computador, é no tablet. E aí a gente está tendo uma coisa chamada efeito Zoom. Esse efeito zoom é como se fosse aproximação, a gente tem que ficar com uma atenção concentrada na tela, e isso dá um desgaste, isso dá um cansaço físico, né? Então, criar novas atividades também é importante. No começo da pandemia, você via muita gente falando assim, ah, aprendi a fazer uma coisa nova, uma comida nova. Aprendi a fazer, pintar tela, aprendi a fazer alguma coisa, porque a gente precisa da criatividade, né? É a forma da nossa, dos nossos sentimentos, ele ser, a gente simbolizar todo essa movimentação, né? A gente tem uma capacidade infinita de simbolizar tudo o que a gente aprende, né? Então, todo aprendizado nosso, a gente aprende aqui, a gente assimila o que vem do externo, acomoda isso, faz um novo aprendizado, e depois a gente vai para outro aprendizado, assimila, acomoda, e a cada momento a gente utiliza de simbolismos. O que, que seriam esses simbolismos? Eu pensar sobre, refletir sobre isso, né? Eu, como que eu reflito cada coisa que eu vivencio? Então, uma das formas que a gente pode utilizar desse simbolismo de fazer novas aprendizagens pelos nossos sentimentos é utilizar a estratégia de fazer uma atividade nova, de criar, de reforçar nosso bem-estar, né? Então, o que que você se propôs a aprender? Não que isso é uma obrigação, senão daqui a pouco você entra num outro sistema, você vai querer fugir, você vai querer evitar o que você está aprendendo de novidade. Então, mas que você coloque na sua rotina, na sua agenda também espaços para é, essas novas atividades, essas novas relações. Não, nós não estamos impedidos de mantermos as nossas amizades, a nossa família, né? Nós estamos à distância, porém nós estamos eh, em relação ainda, né? Nada acabou. Mas a gente pode criar novas atividades, novos cursos. Eu vi muita gente aprendendo
fazendo cursos novos online, sendo que nunca foram presencialmente. Então, mas eu quero fugir do online. Mas eu posso aprender coisas manuais, ou línguas, ou uma atividade física, né? Livros, né? Nossos sistemas mais rebuscados aí, mais importantes. Então, mais importante, e também lidar com esses imprevistos, né? É, da nossa agenda, tá? Estou aí falando da rotina, a Mari que está falando da rotina, que é importante a rotina, que é importante ter uma agenda, né? Uma agenda semanal, que acho que é a mais indicada, a gente conseguir ver a nossa semana, conseguir visualizar e eu conseguir adequar e respeitar o desejo do outro também, né? Eu respeitar o desejo. Se eu estou falando de crianças, a gente está falando aqui de um outro universo, que a gente não tem controle, né? A gente não tem controle também pelo sentimento. Eu vejo muita gente falando, meu filho não está produzindo, meu filho só quer comer. É o sistema dele de lidar também com a ansiedade. Então, eu vejo muita gente não percebendo como a criança está desenvolvendo ou manifestando os sintomas de ansiedade, né? Que ela pode ser variada, ela pode vir de várias formas. Eu ficar uma agitação motora, de eu ficar indo para lá e para cá e não conseguir fazer nada, uma agitação mental, que eu fico preocupada, né? Uma preocupação, preocupada com tudo e não consigo resolver nenhum problema, não coloco um plano nem de resolução das minhas preocupações. E, e também agitação, né, de comer. Todo mundo está com fugas para comida, né? Então, a criança também tem fugas para comida. Então, um olhar sobre isso, um olhar sobre aceitar, né? Aceitar, acolher e encorajar, principalmente as crianças e você, de que esse é um evento, uma situação que nós vamos passar, e todos nós, olha, do mundo inteiro, é uma única situação que todo mundo do mundo inteiro está passando ao mesmo tempo, né? É uma, é um momento que a gente nunca esperou, porém é a nossa conexão, né? A gente vai se perguntar muitas coisas nesse momento, e o que vai trazer melhor entendimento sobre tudo que a gente está vivendo, sobre as nossas, as nossas atividades do dia a dia, o quanto eu me conheço. Eu conheço quando eu estou ansiosa, eu já sabia como é que eu era quando eu ficava ansiosa. A minha rotina era realmente planejada. Eu tenho noção de como eu me manifestava. Quando eu fico ansiosa, eu falo muito com as mãos. Quando eu fico ansiosa, eu falo demais. Quando eu fico ansiosa, eu fico mais quieta. Mas, só que, porém, mais preocupada, com cabeça a mil, pensando em um monte de, de problemas ou não resolvendo problemas, eu fazendo outras coisas. Como é que eu era antes da pandemia? Então, se eu me conheço, se eu consigo, o que é o conhecimento? Eu consegui observar meus comportamentos e a relação com o ambiente, como que eu relaciono, né? Quando acontece alguma coisa e como que eu me comporto. Então, eu consigo ver a relação entre o que acontece comigo e o que aconteceu no dia a dia e observar e monitorar, né? É um monitoramento. Eu consigo me monitorar, eu consigo ter autonomia sobre as mudanças que eu preciso fazer ou não. Olha, estou ficando um pouco mais ansiosa, agora eu tenho que fazer tal coisa. Eu já tinha noção. Então, esse momento é um momento, mas se eu não tivesse esse autoconhecimento, então vamos nos preparar para isso, né? A gente não vai preparar, não, a gente já está em andamento. É saber se conhecer, né? Mas muita gente vai precisar de ajuda, né? Uma das ajudas é realmente procurar uma terapia para quem realmente está com muita dificuldade, está trazendo muito prejuízo. A ansiedade pode trazer prejuízos, né? Eu posso ter um prejuízo financeiro,
porque eu fico mais ansiosa, eu não sei organizar minhas contas, e eu posso ter prejuízo social e brigar por ansiedade, por medo, eu consigo brigar mais com as pessoas, eu acabo brigando mais. Eu posso ter um prejuízo familiar, conjugal, né? Eu fico mais irritada. Então, eu preciso ver onde que a ansiedade está me dando prejuízos, né? Isso eu consigo através do meu autoconhecimento. Eu preciso conhecer onde estão essas, como é que eu falo, ralo, que é onde está minando, acabando com a energia da resolução de problemas, né? Porque eu tenho uma ansiedade que produz e uma ansiedade que não produz. Então, essa ansiedade que não produz é que me dá prejuízo, né? Não que a que produz demais também eu não possa dar prejuízo, porque às vezes eu produzo demais no trabalho e produzo de menos nas minhas relações. Então, eu tenho que saber dosar, balancear tudo isso. E esse é um tipo de enfrentamento é a rotina na família. E por último, não sei se a gente ainda tem mais tempo, muitas famílias e nós também temos outros fatores que podem ajudar a ansiedade, né? Muitos estão pensando na questão da religião. Então, a religião, ou como que eu me relaciono com o sobrenatural, como que eu me relaciono com o conceito, e o papel da religião na minha vida também é muito importante, né? Porque não é só uma questão familiar, é uma questão de como eu me relaciono com a minha relação, com a minha noção de missão de vida, né? Não é só um propósito religioso, um propósito de vida. O que que eu quero para mim? Quais são os meus objetivos? Né? Quais são os meus desejos? Eu respeito meus desejos, eu respeito a questão social, meu desejo nas relações sociais. Então, ter um conhecimento sobre si, sobre o que você quer da vida, o que você quer viver, né? O que você espera que ela faça, apesar que tudo é a gente que faz, né? Tudo que a gente faz é nossa responsabilidade. Eu não estou responsabilizando só o externo, né? Ou Deus, ou quem a gente acredita, né? Na religião, mas como é que é essa relação com, com a nossa fé, né? Com o que move, o que seria a esperança, né? Trazer a esperança, não só na questão religiosa. A esperança é você movimentar sem esperar, não é esperar que a vida aconteça alguma coisa na nossa vida, é esperançar, né? É você movimentar e ter fé que um futuro, né, que eu vou colher, então tudo que eu planto hoje eu colho amanhã, né? Não fico só esperando a colheita. Então é importante também que essas questões, se já era uma questão de um comportamento ou de uma esfera da nossa vida que a gente já utilizava, já refletia, que ela continue, né? Que ela continue. Então, essas são algumas oportunidades que a gente vai ter de refletir sobre sobre a nossa missão, sobre o nosso objetivo de vida. Então, então tem muita coisa aí que envolve a ansiedade, né? Não são só pontos de negativos, né? E é importante lembrar, para a gente finalizar, que isso eu falo sempre, a questão do medo, né? E eu falo sempre que um guerreiro não é aquele que não tem medo de lutar. Um guerreiro é aquele que tem medo e enfrenta, né? O medo fica atrás do guerreiro, impulsionando ele, né? A gente nunca vai deixar de ter medo em várias situações, a gente vai
saber controlar, saber ter ele como aliado, né? Nos trazendo novas situações. Por exemplo, todas as vezes que os atores vão entrar em cena, eles ficam nervosos, os cantores também. Toda vez que a gente vai para uma palestra, você pode conversar com uma pessoa que tem 50 anos de experiência, sempre dá medo antes de começar. Então, todo início de algo esperado que a gente tem, a gente deposita a expectativa, deposita expectativas positivas, a gente sempre tem medo, porque são duas situações de medo. A gente tem medo do fracasso, que é uma situação, e a gente tem medo também do sucesso. Então, porque eu começar algo novo, uma situação nova, ela sempre vai me trazer esse, essas respostas de medo, de tentando me adaptar, porque é ela que me move a mudanças, né? A curiosidade, o medo me move a mudanças também. Então, é, pensar que o medo, ele também faz parte da nossa evolução. Tá? Quando a criança passa ao adulto, o adolescente para a vida adulta, sempre tem situações novas de medo e de enfrentamento. E a partir do que, como eu lido com isso, é que eu vou me transformar e amadurecer. Então, a gente está num sistema aí, os nossos, a gente pode chamar a gente de guerreiro, estamos num evento aí de enfrentar o medo, né? Ele está presente, mas a gente vai enfrentar. Olha, aqui deu 9. Eu não sei se a gente tem mais tempo. 43 aqui deu. Tem pergunta? Eu acho que a gente tem mais 2 minutinhos aí. Vamos ver se as pessoas têm alguma pergunta. Eu não consigo ver nada. Vamos... Tá, eu tô vendo aqui. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta. Aí eu faço, tá? Aí você responde. Vamos esperar só para ver se alguém vai ter alguma dúvida ou pergunta. Mas se não, aí pode caminhar para as considerações finais. Só a Jennifer falou, beijo, Marita. Jennifer. Linda, Jennifer, que saudade. Olha, por enquanto não chegou não. O pessoal está meio acanhado, né? De pergunta. Então a gente pode seguir para as considerações finais, ô pessoal, eu Marita, sem espero que problema. vocês tenham gostado, né? É lógico que muito do que eu falei, muita gente está falando, mas é importante a gente repensar na nossa rotina, o que que a gente, quais são as propostas para resolver essa situação de agora, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal tem meu contato. E fico muito feliz porque eu conheço a associação desde 1998, quando eu aprendi Libras. Eu fico muito orgulhosa, muito honrada de ser convidada sempre, né, do pessoal da associação. E espero que a gente possa se rever novamente. Espero que eu possa viver mais com vocês e poder ajudar nas dúvidas que vão surgindo aí. Ok, então, Marita, muitíssimo obrigado. E a gente espera aí numa próxima, uma outra temática que a gente possa estar desenvolvendo e conversando, certo? Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Tchau, tchau.